Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Muitas vezes, para fazer oração, para falar com Jesus, como agora estamos a fazer, ajuda-nos a olhar para o exemplo de outras pessoas, de pessoas santas que souberam ter na sua vida uma grande intimidade com Jesus, que o procuraram seguir e que fizeram um enorme bem à sua volta. Pessoas que foram capazes de mudar o mundo e por isso as suas vidas são inspiradoras. Hoje na Igreja celebramos um desses santos, o São Gregório Magno. Pode ser que este nome assuste um bocadinho porque faz pensar em alguém que já viveu há muitos anos e que tem pouco a ver comigo agora, no ano 2020. Realmente é um santo que já viveu há muitos anos. Em concreto, ele nasceu no ano 540. Mas talvez tenha mais que ver connosco do que aquilo que estás à espera. Há pouco tempo vi num jornal uma infografia a propósito do coronavírus sobre as grandes epidemias pelas quais a humanidade já passou. Aí dizia-se que a primeira pandemia historicamente documentada foi a praga de Justiniano. Foi o primeiro caso de peste bubónica e que foi devastador. Morreu cerca de 25% da população mundial, que naquela altura correspondia a mais ou menos metade da população europeia. Nós agora que vivemos sobre o efeito de uma pandemia, sabemos o que isso significa, sabemos o que é viver em tensão, estar preocupados, em tentar evitar contágios e contamos com muitos mais meios do que aqueles que havia na altura. Podemos imaginar, e com razão, a dificuldade de viver naquela altura, há 1500 anos atrás, pois foi nesses anos que nasceu e viveu o São Gregório Magno. Um momento de crise, como aquele momento pelo qual nós passamos agora. No caso dele, até uma crise um pouco mais complicada, porque além de uma epidemia grande, havia uma grande instabilidade social, havia guerras, a Europa estava a mudar de forma drástica com as invasões dos povos bárbaros. E no meio disto tudo nós poderíamos pensar, o que pode fazer um cristão no meio disto, no meio desta crise? De que serve a vida de uma pessoa quando tudo à volta é tão complicado? Pois serve de muito. Deus deu-nos essa resposta na vida de São Gregório Magno. O povo costuma dizer, para grandes males, grandes remédios. Deus parece dizer-nos algo semelhante. Para grandes males, grandes santos. Por maiores que sejam as dificuldades exteriores, quando procuramos cultivar a nossa relação com Deus, conhecer a sua vontade e pô-la em prática, então seremos capazes de fazer um grande bem à nossa volta. Seremos remédio para os outros. Mas então, o que fez o São Gregório Magno? Como podemos imaginar, ele não nasceu já santo, nem papa. Nasceu, isso sim, numa família cristã. E percebeu o que era realmente ser cristão graças ao exemplo dos seus pais. Começou a trabalhar, entrou na carreira administrativa e quando tinha apenas 32 anos, tornou-se no prefeito de Roma, que era o cargo civil mais importante da altura. Vê-se que isso não o satisfez porque, pouco depois, deixou esse cargo para se retirar na sua casa e começar uma vida de monge. Dedicou-se mais à oração, dedicou-se a conhecer a Sagrada Escritura, os escritos dos padres da Igreja, até que Deus o voltou a chamar e lhe fez ver que queria contar com os seus talentos para o bem da Igreja e para o bem do mundo. O Papa da época apoiou-se muito nele e também na sua experiência como governador, e ele foi de um lado para o outro, resolvendo umas vezes problemas que eram mais políticos, outras vezes problemas doutrinais com algumas heresias que começavam a aparecer. Noutras ocasiões eram problemas mais materiais, como
as inúmeras cheias que houve naquela época, a fome, o propagar da peste, da epidemia, a tudo se dedicou com toda a sua energia, com todas as suas forças, reconhecendo nisso a vontade de Deus. Quando o Papa morreu vítima da peste, toda a gente queria que Gregório fosse o novo Papa. Ele tentou resistir, mas no final teve que ceder. E como Papa, a sua ação foi extraordinária. Preocupou-se com a evangelização dos novos povos que habitavam na Europa, procurou ser um intermediário para conseguir a paz, preocupou-se como um bom pastor por todo o seu povo, comprando e distribuindo trigo, socorrendo quem estava em necessidade. E tudo isto, por incrível que pareça, com uma saúde frágil, que o obrigava frequentemente a ficar de cama por longos dias. Às vezes nem voz tinha para falar e precisava de confiar ao diácono a leitura das suas homilias para que as pessoas conseguissem ouvi-lo. Penso que Bento XVI resume muito bem a vida deste Papa e o segredo que está por detrás da sua atividade nestas palavras. Apesar das condições dificilíssimas nas quais teve de desempenhar a sua obra, conseguiu conquistar, graças à santidade da vida e à rica humanidade, a confiança dos fiéis, obtendo para o seu tempo e para o futuro resultados verdadeiramente grandiosos. Era um homem imerso em Deus. O desejo de Deus estava sempre vivo no fundo da sua alma e, precisamente por isso, ele vivia sempre muito próximo das pessoas, das necessidades do povo do seu tempo. Podemos nós pensar, para os grandes males daquele tempo, foi sem dúvida um grande dom de Deus, a vida santa de São Gregório Magno. É uma vida que nos inspira e que nos leva a falar com Jesus e a dizer-lhe: Senhor, que males é que tu esperas que eu remedeie com a minha vida, com os talentos que tu me deste? Não teremos provavelmente os mesmos talentos do São Gregório Magno, também os males são diferentes, mas não há dúvida que o Senhor espera algo de nós. Às tantas, Jesus, o remédio que tu esperas é que eu seja capaz de dar mais alegria às pessoas que estão à minha volta, ou que seja capaz de as servir naquilo que elas precisarem. Foi este também um grande desejo de São Gregório Magno. Conta-se que, sendo ele Papa, surgiu uma discussão entre os patriarcas de algumas igrejas e um deles, o patriarca de Constantinopla, atribuiu-se a si mesmo o título de patriarca ecuménico, querendo com isso dizer que era superior ao próprio Papa. E Gregório Magno respondeu usando o título de servo dos servos de Deus. Ele não tinha o desejo de ser mais importante, ele tinha o desejo de servir, porque foi isso que Jesus veio fazer. Fez-se homem, lavou os pés aos apóstolos e mostrou-nos o que é realmente servir. Peço-te, Jesus, que nestes 10 minutos, que nestes tempos de conversa contigo, aprenda essas lições que tu nos destes e que estão plasmadas na vida dos teus santos. Peço-te, Jesus, que em cada dia cresça a minha preocupação pela santidade dos outros. O Papa Francisco tem insistido muito nesta ideia. Quando fala do coronavírus, diz que não é a única doença a combater, mas que trouxe à tona outras doenças, a injustiça social, o olhar para as pessoas de uma forma distorcida, ignorando a sua dignidade. São males que precisam do remédio da nossa santidade. Talvez nos ajude pensar nisto que dizia São José Maria no seu livro A Forja. A santidade, quando é verdadeira, transborda do recipiente para encher outros corações, outras almas, dessa superabundância. Nós, os filhos de Deus, santificamo-nos santificando. Alastra à tua volta a vida cristã?
Pensa nisso diariamente. Que Nossa Senhora nos ajude a pensar nisto com frequência e a dar aquele fruto que Deus e os outros esperam da nossa vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.